Ei, gente, eu sou a Maria Trick, esse aqui é o meu espaço de inspiração e experimentação. E se vocês notarem, eu tô de tererê e muitas outras coisas. É o seguinte, hoje eu tô super atrasada, mas eu queria muito gravar um vídeo falando sobre uma série que eu tô assistindo, que demorei muito tempo pra assistir e que ela é muito boa. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Big Little Lies e a gente vai falar sobre drama. Então, pera aí. Mostra. Sim, eu sumi, mas eu voltei. É isso. Constância às vezes é sobre isso também. Eu voltei! Não deu pra terminar de gravar aqui. Mas a gente vai mudar mais uma vez de cenário e aí a gente vai gravar e vai rolar. Esse vai ser o vídeo mais louco de todos. Isso não vai dar certo. Vai ser no aeroporto. Mas vai ser divertido. Só que a gente vai ter intervenções, obviamente. Mas é o que deu. Vamos lá. Gente, virginianos, não tem como vocês me assistirem. Realmente, eu não vou julgar. Não vou julgar vocês não me assistirem, porque se você tiver toque, acabou. Acabou pra cá. O som, tudo uma merda. Olha só, eu já mostrei. Tererê. Tererê. O cinema é um território de sensações. E quando eu tô falando de cinema, eu não tô só falando dos filmes, mas eu tô falando também de obras cinematográficas. Então isso também enquadraria série, videoclipe, qualquer coisa. Eu gosto de pensar o cinema, de olhar o cinema como uma percepção mais aberta para esse conceito. Porque eu acho que... Só que eu não vou entrar muito nisso, porque senão vai virar uma viagem esse episódio. Mas eu acho que o cinema é isso, ele é um território de sensações e consiste um pouco nessa manipulação de sensações e experiências, de experiências sensoriais para o espectador. Então, quando a gente vai falar tipo, do gênero de terror, comédia, drama, eu acho que eles tentam fazer isso. Eles vão pensar em sensações específicas que eles querem trazer e eles vão oscilando aquilo ali, ou pensando numa profundidade daquela sensação, ou de uma oscilação nessas sensações, enfim. É um campo sensorial ali. Então, você sente amor, desejo, tristeza, alegria, choro e compaixão, empatia, rancor. Você vai sentindo um tanto de coisa. E eu sempre, como espectadora, né, uma coisa que eu mais gosto de pensar é como aquele filme ou aquela obra, né, seja o que for, tá reverberando. Quais sensações ela tá me propondo, o quão... Pay attention. E o quanto elas vão me dar daquilo ali, o quanto elas vão me dar ou me tirar daquilo, e qual que é o percurso sensorial que aquela obra vai me propor e como ele vai conduzir isso. E eu sempre fico pirando muito em observar essas movimentações. E no drama, a minha questão é que são sensações que que eu tenho mais resistência, que aí essa parte vai para terapia, mas também porque muitas vezes eu acho que o drama, às vezes eu uso alguns recursos, que é tipo assim, cachorro morreu, ou então o casal lá perdeu a mulher. Eu vou chorar, obviamente, ué. Eu acho às vezes é isso, tipo assim, às vezes o drama tem esses lugares seguros ali, que são de coisas que, obviamente, com o mínimo de empatia ali, você vai sentir compaixão, você vai se sentir tristeza com aquilo ali, vai chorar e tal, mas às vezes tem uma sensação ali que eu acho que tem uma certa estagnação, mesmo provocando muitas coisas, e às vezes parte de um pressuposto que, por causa que você está sentindo uma tristeza ou um sentimento mais down, assim, aquilo ali te propõe uma reflexão. E nem sempre isso acontece. Então eu tenho muita resistência de assistir por esses dois motivos. Um fator que eu vou trabalhar na minha analista e o outro que eu acho que tem muito essas coisas que não necessariamente... Eu fico meio com raiva, entendeu? Tipo assim, eu fico chorando, tipo assim, que ódio, tá chorando por isso, porque é óbvio que eu ia chorar porque o cachorro morreu, mas não tem nada para além daquilo. Só que o drama, quando é bom, é absurdo, porque quando o drama consegue fazer
chegar nos pontos muito fodas mesmo, ele realmente tem um poder de reflexão muito grande e um poder de criar movimentações, essa movimentação sensorial, muito poderosas que te fazem ficar num estado reflexivo, contemplativo, de espelhamento e de extrema capacidade de espelhamento e extrema incapacidade de espelhamento. E eu acho muito interessante. E como que eu acho que os dramas que funcionam melhor fazem isso? Eles criam pontos de interesse e de complexidade muito forte. Então, um bom drama, para mim, geralmente todos os elementos são hipercomplexos. Mas quando eu falo complexos, não é que é tipo muito difícil de entender. Pelo contrário, às vezes é uma complexidade até da superfície ou das coisas mais simples. A simplicidade é hipercomplexa, né? Mas porque você não consegue fixar uma opinião sobre nada. Ou um polo em nada. Então, tipo assim, o mal, ele é mal, mas ele também é bom. Ele tem um lado péssimo, ele tem um lado bom. O bom, ele é bom, mas nem sempre. Tudo parece que é muito relativo. Então, todas as figuras, principalmente eu acho que o drama se ancora muito nos personagens, mas eu acho que num todo, sempre tem uma complexidade que você não consegue tranquilizar em nada. Você não consegue colocar uma opinião repousada sobre nenhum aspecto. Então, a mocinha mas não é tanto. Então, você sempre tá virando, você sempre tá ligando e desligando a luz, entendeu? Você sempre tá, agora entendi e não entendi mais. Mas ela era boa, mas agora não é. Você fica assim, você fica criando essas movimentações. E isso acaba fazendo com que você consiga ter um espelhamento por situações que às vezes você não tem nada a ver com o que você vive, e você consegue ali, essa movimentação acaba te forçando uma empatia, que é muito fascinante, porque às vezes você tá ali empatizando com figuras hediondas, inclusive, mas você consegue ver para além do erro, para além só do horror. Você tá sempre movimentando. E aí isso faz com que você esteja, isso quando o drama faz muito bem, fica nesses interruptores ligados, ligando e desligando o tempo todo, você consegue se manter num estado reflexivo. Porque você começa a ter empatia por lugares que jamais imaginaria ter, e você começa a se ver naquela situação ali, colocar elementos na sua vida por correspondência direta ou não, e aí isso acaba te fazendo entender mais de si, do mundo, da vida, ou pelo menos pensar mais sobre isso. E isso é muito interessante quando é muito sério. Só que aí corre um outro risco do drama, que às vezes tem um pouquinho de resistência também. Na verdade não, nessa parte eu acho que é o drama que eu adoro. Que é assim, o drama, é igual, eu sinto isso também na minha vida. Quando você tá vivendo um drama pessoal, sabe quando você tá chorando assim, e você tá lá vivendo borocochosinho, ouvindo playlist triste, e no ápice da sua força, em algum momento aquele livro é muito barango também, ali você começa a rir, assim. Então eu acho que o drama no ápice dele, o drama e o riso, e o drama e a vergonha ali fica para a par, sabe, um do lado do outro. Mas eu acho que enfim, que faz parte também, assim, e eu acho que quando os dramas também não tem medo desse limite ali, não tenta se levar tanto a sério, entende que aquilo ali enfim, que aquilo ali, né, o drama humano, ele é sempre muito sério e até ele não ser mais. Então a gente está sempre nesse limiar mesmo. Então eu acho que quando a pessoa desencana um pouco disso, funciona melhor. Por isso que tem muito drama, comédia, né, e tal. Mas às vezes também isso vai indo para outros lados. Enfim, tá sempre entre um drama existencial, tipo entre Sartre e entre novela mexicana. Eu acho que o drama fica nessa linha ali, e ele consegue ser maravilhoso nos dois lugares e péssimo nos dois lugares também, e às vezes na mistura pior ainda. Enfim, mas beleza. Por que eu tô querendo falar sobre drama? Porque eu tenho essa resistência e eu tenho algumas séries dramáticas que todo mundo já cansou de falar pra eu ver, e eu sempre tive um pouco de preconceito. Uma delas é aquela The Last of Us, que, né, essa daí, chá de aeroporto, eu tinha que aproveitar, né, galera, era o tempo que eu tinha. The Last of Us eu nunca sei qual que é, porque eu sei que tem uma que é drama e tem outra que é drama também, mas que na verdade é sobre zumbi, sobre um fungo, um cogumelo, assim, que eles comem e começa a ficar meio assim, que é meio fim do mundo, apocalipse e tal. Eu não assisti nenhuma das duas, eu tenho um certo preconceito com as duas, mas eu tenho certeza que elas são boas, tá? Eu não tô falando que elas não são boas, eu tô falando que eu ainda não consegui me motivar o suficiente pra assistir. E uma série que eu também tinha essa relação era Big Little Lies. Vou falar rápido porque eu não vou saber falar não. Big Little Lies. Então, Big Little Lies
posso ir muito alto. Então, essa série eu tinha muita resistência. Mas aí eu tava lendo uma matéria que tava falando da importância da Reese, que é a... Da Reese eu não vou saber falar o nome dela, que é a que fez Legalmente Loura, advogada Legalmente Loura, que é uma atriz muito foda e tal. E tava falando da importância da produtora que ela criou, que é o Hello Sunshine, que começava a priorizar papéis de mulheres acima de 40 anos e narrativas com mulheres e narrativas femininas fortes, mas fortes mesmo. Não é só aquela tag mulheres fortes, que basicamente só faz uma mulher ser protagonista, mas de olhar com complexidade, seriedade e mais abertura mesmo para narrativas com mulheres e sobre o feminino, enfim. E priorizando atrizes com mais de 40 anos. E aí tem até umas matérias bem interessantes da Reese falando que, tipo assim, ela não via papel que ela se interessava, que os papéis eram todos muito nada a ver, e que aí ela falou assim, então eu vou criar isso. E aí ela cria essa produtora que tem essa prioridade, e ela realmente começou a mudar a lógica de Hollywood. Porque Hollywood também tem essa babaquice, que é o seguinte, tem muitas, mas uma delas os papéis femininos têm dois polos. Dois polos se a mulher for gata. Porque no gata, leia se não gata exatamente. Leia no padrão do que estão afim. Mas que é assim, ou é gostosa, ou a partir dos 30 anos, fica num hiato ali até envelhecer o suficiente pra fazer mãe dos outros. Vó, sogra, sabe? Uns dramas da terceira idade, é isso. E é absurdo, porque tem um tanto de atriz foda que fica nesse ato ou com a carreira finalizada aos 30 anos, porque já não pode ocupar o lugar da mocinha gostosa ali do filme hollywoodiano, entendeu? E aí é isso, tanto que tem vários textos muito fodas que vão falar sobre isso, como que de repente a mulher ela começa a virar bruxa, vilã, a sogra, não sei o que lá, enfim. E aí ela cria essa produtora para priorizar isso, mas também para pensar narrativas femininas com mais complexidade. E aí é muito massa, até aquela atriz de Repente 30, ela fala como a Reese mudou realmente a jornada de várias atrizes, inclusive a dela. E uma das principais produções que foi um marco dessa produtora foi Big Little Lies. Então, por que foi isso? Assim? Porque foi uma série foda, dramática, que pegava todas as atrizonas, só tem atriz assim, absurda e assim, nos papéis absurdos, num ápice ali, com uma narrativa olhando para a complexidade das mulheres, de maternidade, de abuso, assim, de temas hiper pesados, de coisas muito, muito, sabe? Tipo, e de uma forma muito outra. Olhando para essas narrativas, para feminicídio, para um tanto de coisa, de uma perspectiva com mais dignidade para as figuras. Que eu acho muito foda também, porque assim, e às vezes é um pouco da minha irritação com drama também. Porque falar de dor sempre vai doer. Sempre são lugares às vezes fáceis, assim, tipo, você vai falar de uma dor, você vai falar da morte de uma criança, claro que a gente vai chorar, gente, entendeu? Tipo assim, a não ser que você seja a não ser que tenha alguma patologia séria envolvida ali. Porque é claro que aquilo ali vai te tocar. Mas olhar para essa dor com dignidade, para não focar apenas na dor e nos efeitos, na economia da dor, é muito difícil fazer isso, com respeito, dignidade e força. E eu acho que a série Big Little Lies consegue fazer isso muito bem. Inclusive, tipo assim, no papel da Nicole Kidman, que assim, que personagem absurda. Outra personagem absurda é na segunda temporada, a Meryl Streep. Puta merda. É uma personagem que você odeia, mas ela é tão fascinante. Ela tá no ápice. Que personagem, que atrizona foda. Mas Nicole Kidman também. Puta merda. Que personagem, que atuação. Puta que pariu. Desculpa, vai ter todos os palavrões. Foda-se. Mas é impressionante, assim, porque ela vai estar falando sobre violência contra a mulher, mas com uma personagem que tem muita dignidade e muita complexidade também. Então, isso é muito difícil, né? São assuntos que são muito complicados e que eles conseguem manter essa
dualidade nos personagens, na verdade complexidade mesmo, porque os personagens são péssimos, mas são outras coisas também, entendeu? E eu acho muito bom olhar isso, porque isso ajuda a gente a ter uma narrativa mais poderosa no real, porque as narrativas muito polarizadas também, elas acabam simplificando muito as coisas e fazendo com que elas se tornem mais imaginárias do que real, porque na realidade o cara que é assediador, ele talvez também seja um bom pai, ele talvez também seja seu brother que toma sua cerveja com você e que é muito sangue bom, entendeu? E ele é um filho da puta ao mesmo tempo e um abusador de mulher. E eu acho importante a gente ver isso, porque quando a gente só bestifica, só mostra, né, te coloca só nesse lugar, é até mais perigoso, porque a gente acha que o cara vai vir igual o Michael Myers, e ele não vai. Nossa, tá fazendo uma chamada de classe. Mas aí é isso, assim, então isso traz um pouco, isso dá uma narrativa e ao mesmo tempo essa complexidade também para as vítimas é muito importante para não perder a dignidade que as vítimas têm. Porque quando você também cria uma vítima que só tem pena, que só tem vitimização, você está limitando a possibilidade dela, inclusive de pensar outros futuros. E aí, imagina, né, se você é uma pessoa que sofre alguma dessas situações, você vê uma figura que não tem poder nenhum, que ela é só vítima. Então você não vai querer se espelhar naquilo ali. E às vezes você precisa justamente conseguir ver força para que você consiga criar o espelhamento para conseguir refletir sobre a sua própria situação e sair dela. Ou agir de outra forma com isso, te ajudar a ver, mas te ajudar a ver com dignidade. E não nesses lugares que são, na verdade, cruéis. E que os caras fazem muito isso. Sabe, na hora que vão contar essa narrativa, parece que é uma dupla violência, porque conta a violência, escancara a violência, que já é uma coisa muito importante, mas escancara ela reforçando a violência. E a forma que se conta as histórias vai fazer toda a diferença. Porque as formas que a gente conta as histórias e as formas que a gente vai estar pensando nesse... Mas aí como a gente vai estar pensando justamente nessas obras que são territórios e experimentações de sensações, qual sensação você vai fortalecer? Você vai reforçar a dor? Você vai ficar marcando ela com marca-texto, só para que a pessoa chore e, teoricamente, seu drama dê certo? Ou você está pensando em movimentações a partir dessa dor? Você está usando essa dor como um ponto de partida de um processo maior? Ou como ponto de estalo, ou como um recurso, uma ferramenta para estruturar outras coisas, movimentações a partir daquilo? Para não limitar aquilo naquilo, pelo contrário, para conseguir pensar outros caminhos a partir disso, para que a dor não seja o único destino possível. Muito bem. Foi assim, eu comecei a assistir essa série porque minha tia estava assistindo na casa da minha mãe e a trilha sonora é muito boa. A trilha sonora é impecável. E aí eu fiquei, tava na casa dela arrumando umas coisas para sair pra academia. E aí eu falei, que isso, essas músicas todas dessa série? Essa série é muito boa, então eu vou assistir ela por causa da trilha. E realmente a trilha é foda e assim, o papel da trilha sonora narrativa é muito foda também, muito interessante, até porque depois eu comentando, e eu assisti a primeira temporada, eu devorei a primeira temporada, eu falei, que é isso? E aí eu falei assim, tá, não tem como ir melhorar, talvez a segunda seja, não, a segunda é ótima, a segunda é isso, assim, esses movimentos das polaridades, das complexidades, continuam, então você tá o tempo todo sendo movimentado e é muito bom, enquanto uma mulher, assistir isso, assim, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, mas a gente tem também, às vezes, a gente ainda tá tateando caminhos de como contar as nossas histórias. E por causa, né, do capitalismo e do tanto de homem que vai englobando isso, assim, e aí acho que é só falar da pauta, do tema, e isso já soluciona tudo, é só colocar uma mulher como protagonista, que o filme já é feminista. É muito fácil de cair em lugares que, na verdade, não criam ali. Ali não. Tá falando sobre as nossas histórias, as coisas que, sabe, que estão ali que a gente vivencia e que tá ali próximo da gente. Só que olha disso e cria recursos para isso de uma maneira muito, muito autêntica e muito fortalecedora, sabe? E isso que faz toda a diferença, assim. Então, a Reese está fazendo uma diferença. A Reese não, é a produtora, todo mundo que está envolvido está fazendo uma diferença não só para as atrizes, mas também para
todo mundo começa a contar histórias de outras formas, a gente possibilita que novas histórias se formem, sabe? É muito impressionante o poder disso. E isso abre caminho para tudo, assim, para que a gente se veja mais, para que a gente ganhe mais força, para que coisas novas de fato surjam, assim. Esse é o poder da história e do imaginário, e desse território de sensações, e de usar bem ele para que ele possa ser uma força que se expanda, e não que repita e limite. E é isso. Tchau. Até o próximo episódio. É a primeira vez que eu fiz tererê. Contra a Nissinha. Nissinha nunca deixou eu fazer um tererê. Essa aqui é minha Barbie Malibu. Vocês sabem disso? Vocês lembram? Esse é outro filme. É o Família Addams. Bom demais. Filmaço. Que a vilã é vilã porque não ganhou uma Barbie Malibu. Essa aqui é minha Barbie Malibu. Primeira vez na vida que eu faço tererê. Tá vendo, Nissinha? Tá vendo? Eu podia ter feito isso com 5 anos. Tô fazendo com quase 30. Por causa de você. E aqui é o momento que eu esbanjo meu tererê na cara da Nissinha. Eu venci.